Crianças com diferentes níveis de aprendizado, convivendo na mesma sala de aula. Isso pode ser um problema? Esse é o tema de hoje do quadro Educar Nossos Filhos. E agora, uma parceria dos Colégios Maristas com a TV Com. Aqui conosco a pedagoga e professora do Colégio Marista, Soraya Calduro, e a especialista em educação, Ângela Ravazolo. Professora Soraya, seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Ângela, nosso encontro semanal aqui Boa também, noite. um prazer lhe encontrar. Bom, professora Soraya, quando a gente for olhar lá no início, né, do aprendizado, das escolinhas que existiam no interior do estado, era um professor para praticamente todas as séries, né? A primeira até a última, e o professor dava conta. É claro que hoje em dia a situação é bem diferente, o número de alunos também é diferente. Como é que modernamente se vê essa questão de alunos de séries ou de desenvolvimentos diferentes na mesma sala de aula? Agora, quando tu falou nisso, eu lembrei. Minha mãe começou a carreira dela assim, uma fila de primeiro ano, uma fila de segundo ano, uma fila de terceiro ano, assim começou a carreira dela. O que acontece hoje, nós estamos acostumados a receber, especialmente eu trabalho com o primeiro ano no Colégio Marista São Pedro, nós recebemos crianças com níveis de aprendizagem diferentes. Crianças mais ou menos avançadas no processo de leitura e escrita. E o que pode parecer assim uma coisa estranha, é uma coisa muito desafiadora para os educadores e ao mesmo tempo faz com que os outros que estão menos avançados consigam se puxar, se esforçar para conseguir chegar naquele nível que os outros colegas estão. Então, a gente tem que fazer trabalhos diferenciados, com certeza, e em determinados momentos, não sempre, e nesses momentos, esses trabalhos diferenciados, a gente atinge exatamente o nível de cada aluno. Então, ninguém se sente menos ou mais, porque estão em níveis diferentes. Professora, é muito comum os pais, até acho que a senhora falou em primeira série, né, no primeiro ano, essa questão da alfabetização deixa às vezes os pais um pouco angustiados. Os pais não devem ficar comparando seus filhos com os outros, então, né? Não, de jeito Mas, ao nenhum. mesmo tempo, como perceber esse desenvolvimento, assim? O desenvolvimento das crianças, ele vai de acordo com a história de cada um. Cada um de nós reconstrói a escrita que foi construída pela humanidade. Então, o que a gente acredita? Nós acreditamos que a gente tem que dar para essa criança a oportunidade dela crescer e fazer com que atividades, a nossa mediação é que vai fazer com que as crianças avancem no processo. Então, os pais que não são da educação, claro, os pais não têm obrigação de entender, mas a gente, na medida do possível, nas reuniões de pais, nas primeiras reuniões do ano, lá no Colégio Marista, a gente faz isso, a gente mostra como a gente avalia, como a gente enxerga a escrita de cada aluno. Então, para um pai que às vezes pensa que o filho não está escrevendo ou, entre aspas, está escrevendo errado, para a gente aquela escrita tem um significado. Então, na reunião de pais, especialmente no início do ano, a gente dá ênfase nisso, não comparar. O aluno, ele tem que ser comparado com ele mesmo, com a sua trajetória. Então, olha como era a tua letra antes, olha como está a tua letra agora, olha como tu escrevias neste momento e como tu escreve agora. Isso pode prejudicar, né? Imagina, olha, teu colega que vem aqui faz isso, teu irmão às vezes tem os dois na mesma talvez série. atrapalhe o processo. Atrapalha, Muito. A criança, no primeiro ano, ela já é muito cobrada, mesmo não verbalmente, porque o primeiro ano é para aprender a ler e escrever. Então, é a sociedade cobrando, é a escola cobrando, a professora cobrando, os pais cobrando. Então, a criança se sente nessa obrigação. Mas para perceber essa diferença, né, e aí a gente está falando também de uma educação mais personalizada, onde os professores têm que respeitar as individualidades, Sim, enfim. com certeza. É possível com turmas grandes, às vezes? Sim. Então, assim, como é que se faz isso com uma turma maior? É preciso de algum auxílio ou não? Assim, eu já tenho uma caminhada, né? Eu tenho 36 anos de magistério, de primeiro ano, 31 anos, né? Mas o que a gente vê assim, ó, que quanto mais essa diversidade acontece, mais rica fica a aula. Porque uma criança pode fazer uma mediação para outra. Então, se uma criança que está pensando que se escreve com 3 letras, fica perto de uma que já está alfabética, que está colocando, ou até escrevendo uma letra para cada som, essa criança vai
desestabilizar a outra. Então é rico, é muito rico isso. E o que a gente faz? A gente garante que cada um tem o seu jeito de escrever. Não falamos em certo ou errado. Mas o professor dá conta dessas individualidades? Dá conta. O professor que trabalha com nessa perspectiva assim, de valorizar o processo de cada aluno, de saber da história de cada aluno, através das testagens que a gente faz, individuais ou coletivas, que nem se diz, nós não estamos fazendo uma testagem, mas através desses trabalhos que são testagens, através do erro, entre aspas, claro, do aluno, a gente sabe o que ele está pensando da escrita, em que nível ele está. E, professora, você vai dar uma coisa antes daqui, é o seguinte, eu estou curiosa sobre o seguinte, algumas crianças já são alfabetizadas em casa hoje em dia, e a internet, os tablets, enfim, eles ajudam muito nisso. E eu já vi pais, ou até mesmo avós, meio contrários a isso. Não alfabetiza agora, deixa chegar na escola. Tem um certo e errado nisso? Não, pode responder, depois eu lhe faço uma assim, ó, a criança, ela vem, normalmente, as crianças vêm avançadas já no processo. Não é como era antigamente. A leitura e a escrita faz, principalmente nessas escolas que a gente trabalha, as crianças já vêm de famílias que têm a leitura e escrita muito na sua vida. E isso faz uma diferença. Porque não que as crianças que estudam em escolas públicas ou que estão na periferia sejam menos inteligentes. Nunca isso. Mas menos provocadas pela família. É o contato, né, com a leitura e escrita, com esse mundo alfabetizador, que é diferente. Então, a criança que tem mais contato com o ambiente alfabetizador, provavelmente, ela vem com uma escrita e uma leitura mais avançada. O que eu acho? Assim, a criança que está lendo e escrevendo, que já vem lendo e escrevendo para a sala, ela vai, além de colaborar com os colegas, o professor do primeiro ano tem a obrigação de tornar essa criança o mais ortográfica possível. Então, as questões ortográficas é que se vai trabalhar das crianças que já vêm lendo e escrevendo. Então, para todos tem desafio. Para quem não conhece nenhuma letra, tem desafio. Para quem já sabe ler, tem desafio. Para quem está aprendendo. Então, a gente consegue dar conta disso. Claro que é um trabalho desgastante, mas é um trabalho extremamente prazeroso. O primeiro ano é, assim, a série que mais dá prazer pra gente. Bom, eu agradeço, Ângela. Não sei se tinha uma pergunta. Não, tem problema. Próxima. Quero me atravessando aqui. Que é um assunto muito interessante e também que muito provocante. Professora, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Pequenos. Ângela Ravazol, nos vemos de novo rapidinho? Com certeza. Tá. Gente,